Estou colocando aqui e vamos fazer a nossa prece. Deixa eu abrir aqui. Aí eu não tenho aí. Comprei. Muito bem, vocês ouviram o Claire's Lullaby, que minha neta Liz Argolo compôs justamente para a nossa prece. No final, nós teremos uma outra música que foi gravada pelo Eduardo Brito, o pessoal do Joana o conhece, especificamente para amar também. Tá bom? Todos aqueles que chegaram durante a nossa prece, muito bem-vindo. Vou apenas explicar rapidamente, esta é uma reunião de estudos. Como é reunião de estudos, nós vamos começar, vamos estudar sobre o mundo espiritual. E estaremos estudando a partir das obras de André Luiz. Eu tenho um objetivo com isso, porque as obras de André Luiz são muito conhecidas no Brasil e o pessoal geralmente faz toda a sua elucubração a respeito do mundo espiritual em cima das obras de André Luiz. Isso causou até crendices, superstições, uma série de afirmações que não são tão reais assim. E que muitas coisas são visões específicas de André Luiz. Porque uma coisa que nós vamos deixar logo claro aqui no início do nosso trabalho. Os espíritos, todos eles que nós conhecemos e que se comunicam conosco através de todos os médiuns brasileiros, eles têm suas opiniões pessoais. A palavra deles não é a verdade. Eles têm suas crenças pessoais, as crenças dos seus grupos e colocam isso. Claro que eles colocam como sendo uma verdade, só que é verdade pessoal deles, como as minhas são minhas, como a de vocês são de vocês. Então, vamos acabar com essa história de que aqui o espírito que escreveu é um espírito superior, é um espírito isso, é um espírito aquilo. Não, senhor. É tudo como nós somos. Tá? Uns são melhores em algumas coisas, outros em outras coisas, mas superioridade pode ser em cultura, pode ser, sei lá, em religiosidade toda, mas todos nós, no fundo, somos sistema de vasos comunicantes, terminamos ficando todos no mesmo nível. Tá? Então, nós não teremos aqui nenhum guru consagrado.
nem nenhum dono da verdade, venha pelo médium que vier, tenha o nome que tiver. Todos, como Kardec ensinou, as suas comunicações podem e devem ser discutidas. E o que estiver errado, tido como errado. E fim de papo. Tá? Então, vamos conversar e vamos começar. Vamos começar com uma mensagem inicial, Novo Amigo, que é um prefácio feito pelo Espírito Emmanuel, que era o guia de Francisco Cândido Xavier, e que foi, segundo muitos, o padre Manuel da Nóbrega. Tá? Os prefácios, em geral, apresentam exaltando-lhes o mérito e recomendando-lhes a personalidade. Apresentam os autores desse jeito, e é verdade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Vocês vão ver que a forma de escrever diz respeito à época de 40 para trás. Então, era a maneira como se escrevia, tinha que se usar palavras difíceis, tinham que se usar, inclusive, tinha que se usar muito erudição, utilizando termos que fossem desconhecidos de muitos, mas só de um pequeno grupo. Então, por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, deve ser o dele, porque o meu não é. Mas modificam-se tabelas da nomenclatura usual da reencarnação, funciona o esquecimento temporário como bênção divina da misericórdia. Vejam só, por que tem que ser um passado escabroso? Porque na época em que nós estávamos, e o nosso trabalho vai ser de leitura, análise e crítica, o passado nosso, nós fazíamos o que podíamos, o que nós aprendemos na situação em que nós estávamos. Esse aqui é o problema. Então, não adianta olhar para o passado e ficar condenando simplesmente como nós fôssemos um monstro no passado. Nós vivíamos de acordo com a época, com o momento, com a educação que nós tivemos. E na reencarnação, nós estamos sempre começando, esquecendo o passado, porque ninguém aguentaria se lembrar de tudo que fez, de todas as existências. Eu vejo, por exemplo, pessoas que fazem aquelas análises psicológicas de vidas passadas, e o que é que acontece? Como muitos já me procuraram, estão completamente pirados. Por quê? Porque a mãe foi assassina não sei onde, o pai estuprou não sei onde, o tio fez não sei o que lá, o avô aquele outro. E a pessoa fica, toda vez que olha para um, se lembra de que foi um monstro com ela, e assim sucessivamente. E a vida se torna uma infelicidade. Nós não lembramos do passado porque não aguentaríamos manter uma lembrança permanente disso. Tá? Então, vamos lá. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Logo, ele foi um médico e escrevia. Até hoje, ninguém sabe quem foi. Tudo o que se disse até o momento foi mera especulação. Só isso. Para trazer várias valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Ou seja, ele começou a escrever lá em 1941, 42, porque o livro é de 43, o prefácio é de 43, ele começou a escrever e não pôde dar maiores informações sobre si para que não fosse descoberto e os parentes serem envolvidos em discussões e etc. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida de além-túmulo, não só aqui. Mas desde que começou, quem primeiro comentou efetivamente, nos últimos tempos, o mundo espiritual foi Swedenborg, o conhecido Leonardo da Vinci da Suécia.
Tem um livro que vocês podem baixar da internet, é O Mundo Espiritual Tal Como Eu O Vi, que é de mais ou menos 1850, do século XVIII, tá? 1850, por aí, tá? É 1800 ou 1700? 1750, não é? Século XVIII, desculpe, 1750, por aí. E também entre a época. Depois, Andrew Jackson Davis escreveu também sobre o mundo espiritual nos Estados Unidos. E depois nós temos, de 1848 até Kardec, mesmo depois, várias obras descrevendo o mundo espiritual, escritas nos Estados Unidos, escritas na Inglaterra. Eu tenho várias delas que eu descobri na internet e baixei. Entretanto, de há muito desejávamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligados ao planeta. Uma coisa que tem que chamar a atenção aqui é porque, depois de muito tempo, como existem coisas que vocês vão ver aqui no livro, eu não vou adiantar, e que depõem, inclusive, que depõem não, falam sobre como André Luiz vivia na sua época, que coisas que ele fez e que encontrou lá do outro lado. Aí as pessoas começaram a dizer, não, o problema é o seguinte, inclusive tem um espírito que escreve, um psiquiatra de Uberaba, que escreve pelo Bacelli, que começou a dizer que André Luiz não é nada disso, é um espírito elevadíssimo que criou isso. Então eu digo, ele é mentiroso, porque se ele disse que era a vida dele e que ele tinha passado por isso, que ele fez isso, aquilo, e não é verdade, e isso é apresentado como um livro que traz a expressão de um pensamento verídico, logo ele seria um mentiroso. Então, para não acusá-lo disso, nós vamos ter que verificar que essas pessoas que dizem isso, não sei por que é por beatismo pessoal deles. Então, vamos ter isso sempre na cabeça, tá? Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Hoje nós diremos do Wi-Fi, da internet, etc. Não é? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. E eu acho que isso é que é importante. Todo leitor deve analisar, como também todo indivíduo que ouve alguma coisa deve também analisar. Tá? Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha expressão numérica, milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências nesse campo imenso de novidades. Todavia, não deve o homem descuidar de si mesmo. Ou seja, vocês estão notando o tipo de vocabulário que usa. Muita gente não vai saber o que é descurar. Né? Não deve se esquecer de si mesmo. Não deve deixar de se importar consigo mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. Concordo com ele em gênero, número e grau. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. É que eu costumo dizer, muitas vezes nós, espíritas, falamos muito de espiritismo, mas não aprendemos ainda a viver ou usar em nossa vida os conhecimentos espíritas. Não é para ficar bonzinho que eu estou falando, não. É usar de maneira prática, inclusive pragmática, na vida cotidiana.
As pessoas não fazem. Só ficam dizendo, existe isso, existe aquilo, vibração, mas não usa. Esse é um problema sério. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, e nisso eu concordo, onde precisa aprender a elevar-se, precisa aprender a desenvolver seus potenciais. Isso é que é importante ter em mente. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro, nada a discordar. Nós estamos aqui usando elementos para crescer. E estamos sempre colocados em situações que exigem nossa criatividade e tomada de posição. Isso é que é importante. Tá? O homem não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Vamos sempre fixar isso. Tá? Mas vamos voltar. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. As necessidades próprias, isso é em todos os sentidos. Isso é importante nós termos em mente. Né? André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal, que é bom a gente ter na mente. Essa história, o lugar que a gente vai é lugar de sofrimento? Não. Sofre nos lugares quem está doente. No hospital, sofre quem está doente. O médico que está no hospital não está sofrendo, porque não está doente, só se ele estiver doente. O enfermeiro, os trabalhadores. Agora, quem é doente vai ficar doente em qualquer lugar, porque a doença é da pessoa. Vem lembrar que a Terra é oficina sagrada, isso é verdade, é que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Ficaria mais como submeteu a própria mente, como submeteu a própria vida. Quem se engana faz besteira e vai pagar o preço do que fez. Isso aqui é interessante. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura pegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa deve dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Isso eu concordo em gênero, número e grau. Emmanuel, Pedro Leopoldo, vejam que Francisco Canto Xavier ainda estava em Pedro Leopoldo. Né? Em 3 de outubro, que foi feito isso, de 1943. Então, quando nós vamos lendo, vejam o vocabulário, era próprio da época, próprio como se usava então. Vem agora outra mensagem, a mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Sempre gostei dessa frase. E eu a uso muito, e principalmente para mim. Sempre a usei e uso como um verdadeiro mantra. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano da eterna sabedoria. Poético e muito bonito. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Depende, né? Depende. Tem um cerrar de olho que demora para caramba. Demora, às vezes, anos e anos para fechar esses olhos. Permutar, trocar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação
como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Tranquilo. São verdades que nós temos que ter em nossa mente. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrermos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Eu acho muito mais um aperfeiçoamento interno, desenvolvimento de possibilidades. Mas tudo bem. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas experiências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? É interessante. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aqui ele dá uma cutucada nas outras religiões, né? Aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos em espírito. Gostei do Cabra nesse ponto. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. O grande problema aqui é porque só todos nós somos. Não existe ninguém que não seja só. Porque cada um vive dentro de si. Aliás, como diz Carl Gustav Jung, todo mundo vive no psiquismo. Só. O que eu sinto, o que eu passo, o que eu penso, o que eu choro, dentro, ninguém sabe. Sempre, em qualquer situação, cada um de nós está só. Tanto quando fica falando em solidão, estou solidão, eu digo sim, mas o que você está falando? Você quer alguém de junto, como nós dizemos aqui em Salvador. Você quer alguém de junto. Mas ser só, você é sempre. Porque sempre você tem que resolver seus problemas sozinho. Nós todos. Tá? Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir, isso ele está falando dele, né? Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, eu queria saber toda a verdade, eu queria saber que verdade é essa, mas tudo bem. Aliás, não nos interessaria agora, senão, a experiência profunda com seus valores coletivos. Tá? Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Isso ele está falando com relação aos parentes dele, que ficaram. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, meus amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então, vocês vejam, vamos começar a ler o que sejam memórias de uma pessoa que passou por situações, inclusive a desencarnação. E como eu vim fazendo, e que é a minha proposta, é nós fazermos uma leitura que seja, ao mesmo tempo, esclarecedora e crítica. Não simplesmente aceitar. A mensagem está aí, mas cada um de nós
tem que ler. Como, aliás, Kardec recomendava, o que vale é a mensagem. Não vale o médium, porque Kardec só colocou um médium, ele só cita, a não ser na Revista Espírita, mas nas obras básicas, ele só citou um médium, Daniel Douglas Home, mais ninguém. Justamente porque o que valia para ele era a mensagem, e mesmo assim, a mensagem analisada criticamente. Nas zonas inferiores, agora nós vamos entrar mesmo na situação. Vamos lá. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Claro, o camarada teve um problema. Desencarna e vai chegar num lugar que ele não sabe o que é. Ele naturalmente teve síncope, ele desmaiou, e quando ele acorda, está numa situação que ele não sabe definir. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Olha que coisa interessante. Primeiro, ele era médico. E ele soube quando ele estava morrendo. Não tem jeito. Tem que saber. Porque ele passou a vida inteira estudando isso e vendo gente morrer. Então, acontece com ele. Ele, naturalmente, já tinha ideia. Chegou o meu fim, o momento chegou, já era. Agora, é interessante que ele vai dizer, o pulmão respirava a longos haustos. Como é esse negócio? Se ele não tem pulmão, como é que ele está respirando a longos haustos? Por uma coisa simples, o hábito. Ele estava habituado a respirar. Então, você vai desencarnar, chegar lá, continua respirando. Continua vendo o nariz, sentindo o nariz, os olhos, o ouvido, respirando, o pulmão subindo e descendo. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Ou seja, ele estava daqui para ali, de lá para cá. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Vejam a construção da frase, bem gongórica. Não, Carlos, é bem gongórica. Sentia-me, na verdade, amargurado doente nas grades escuras do horror. Agora vem um ponto interessante. Cabelos eriçados, coração aos saltos. Que cabelo é esse? O cabelo é do corpo físico. Que cabelo? Esse apareceu como? É o inconsciente. Se eu tenho cabelo, desencarno, passo a minha vida inteira tendo cabelo. Desencarno, eu tenho cabelo. O cabelo vai aparecer. Se eu era careca, vou continuar careca. Porque eu estava habituado a ser careca. Aí é que está a situação. Né? Então, veja, cabelos eriçados, coração aos saltos. Engraçado isso. Medo terrível, aí sem dúvida, senhoreando-me muita vez, gritei como louco. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, você vê, gosta de ter uma voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Ele não estava só. E ele estava com medo, primeiro, porque ele não sabia onde tinha ido parar. Ele não sabia o que estava acontecendo agora, ele sabia que tinha morrido. Mas como ele não sabia nada a respeito, ele está... E muitos de nós, vamos chegar lá, se lembrem de uma coisa, pode não estar sofrendo desse jeito, mas vai começar do zero. Então, botem logo na mente. Vai começar do zero. Então, outras vezes, gargalhadas sinistras
rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. Uma coisa interessante, parecendo que a pessoa está num asilo de loucos e de pessoas perturbadas. Por quê? Por um problema interessante. Carl Gustav Jung colocou isso de uma forma interessante no Memórias, Sonhos e Reflexões. O mundo espiritual é o mundo do inconsciente. Inclusive, o corpo perispiritual vai refletir aquilo a que nós estamos acostumados no inconsciente. Aí é que está o pequeno detalhe. E as pessoas que chegam numa região dessa, desencarnam, não sabem onde estão esperando eu ir para o inferno, estão esperando que iriam dormir eternamente, que tudo iria acabar, e de repente não, elas vão começar a entrar em pânico. Porque simplesmente é como você ser retirado do lugar onde você mora, dormir e acordar em plena região, digamos, do Saara, no meio do deserto do Saara, ou de uma floresta amazônica, sem saber o que está acontecendo. É muito difícil. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. Ora, como é um ambiente espiritual, já nós vimos o cabelo dele, que ele estava, o coração batendo, que era o hábito que ele tinha. Naturalmente, aquilo está refletindo o que se passa na mente das pessoas, porque o ambiente espiritual, ele se amolda àquilo que nós pensamos. Nós vamos ver isso ao longo do livro em outras situações, né? E a estranha viagem prosseguia, quer dizer, ele estava andando, ele não tinha rumo, estava desrumado, andando por aí afora. Com que fim? Quem o poderia dizer? É mesmo, é como você chegar num lugar estranho, absolutamente estranho, parecendo uma história de Kafka, tá? Parecendo uma coisa dessa, e não soubesse aonde estava. Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de rodão, porque o problema dele era o medo. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto, gostei, e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me despendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Ou seja, ele acorda na sepultura. E não ficou preso, tanto que saiu. Porque essa história de ficar preso ao corpo quando enterra é simples medo. É um indivíduo que não quer sair. Porque com o corpo apodrecendo não tem espírito para ficar ligado. É impossível ficar. Agora, quando uma pessoa não quer, uma pessoa está com medo, eu não sei o que tem lá fora, aqui está ruim, mas se eu sair está pior, pode estar pior. Atormentava a minha consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Eu estive muitas vezes meditando sobre isso. Que seres monstruosos eram esses? Quem sabe se não era uma expressão ou uma imersão daquilo ou do medo dele, do próprio inconsciente dele, como forma pensamento se moldando naquele lugar. É isso que nós temos que levar em consideração. Porque, de repente, parece que a gente vai para lá, vai para um novo inferno, vai encontrar um bocado de diabo com o negócio na mão. Calma, vamos com calma com esse negócio, né?
Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poeira do mundo, e todavia era tarde, claro. Já era. Não aprendeu antes, já era. E o pior é quem aprende. E quando chega na hora, entra em pânico. Tem um livro interessante sobre isso, A Vida Além da Sepultura, recebido por Divaldo Franco. Uma mulher que trabalhava lá na mansão nos inícios, cuidava do pessoal, das crianças órfãs, vivia nas reuniões, vivia orando lá com o pessoal, ela e a família se integraram no trabalho, e no dia que morreu teve um infarto fulminante, uma angina pectoris, desencarna, entra em pânico e fica 15 dias presa no corpo na sepultura. E aí, o que é que acontece? Quando ela consegue orar, aí o espírito orientador dela, mentor, aparece e chega e diz: olha, tem 15 dias que eu estou lhe esperando. Você não precisava passar por isso. Ou seja, temos que ter cuidado para não... Porque ela não precisava, quer dizer, existem sofrimentos que nós não precisávamos passar, passamos, porque não sabemos o que fazer. Eu começo, várias vezes eu faço meditação do que é que eu vou fazer. No dia que eu abri o olho assim, eu já tenho o meu plano, meus planos. Tem um plano A, um plano B e um plano C. Já está certinho na minha cabeça. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Claro, agora que ele estava pensando, pô, o pessoal lá falava em outro mundo, em além e tal, onde é que eu estou? Será que eu estou no inferno? Será que eu estou aonde? Em momento algum, os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé. Manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Não pensou antes? Já era. Não é verdade? De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folhear o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Vamos colocar uma vírgula. Não é simplesmente porque procurou lá, porque leu, mesmo chorando, que você já está livre do outro lado. Não é só isso. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do ciclo de contradições onde estacionara voluntariamente. A maioria das pessoas vive isso no mundo. Mas não é somente aqui, porque ele está falando como alguém que mora no mundo ocidental e numa sociedade católica, na maioria das vezes, ou ligada ao cristianismo. Porque nós temos que ver isso também com relação ao mundo dos muçulmanos, dos judeus, dos hindus e etc. Em verdade, não foram criminosos no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar.
Até agora, nada demais. Ser filho de pais generosos é quase que uma, digamos, entre aspas, uma maldição para todo mundo. Porque os pais geralmente querem fazer pelos filhos o que eles não passaram. E muitas vezes, por causa disso, transformam os filhos em deficientes sociais. Tá? Mas ele não ficou nessa, porque ele se formou, ele foi um médico. E, segundo foi dito aqui, era um médico famoso, era um escritor. Então, esses pais que ele teve não prejudicaram ele, como ele está colocando. Agora, os vícios da juventude do seu tempo, porque no tempo dele, qual era o vício? Tomar cachaça, ir para o prostíbulo, era o hábito. Hoje, as pessoas têm outros. Mas cada roca com seu fuso, cada povo com seu uso, de cada tempo com o seu uso. Tá? Mas ele diz assim, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Se ele era um escritor médico e escritor, alguma coisa boa ele deve ter feito. Né? Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Mas também ele virou pai. Logo, é assim que a gente paga, né? A gente é filho e depois vira pai. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Amiga, então está todo mundo campado. Não é? 99% está dentro d'água. Possuíram um lar que fechia a todos que pavilhavam o deserto da angústia. Pelo amor de Deus. Você vai pegar todo mundo que está no deserto da angústia e botar para dentro de casa? Peraí, qual é esse negócio? Você veja também, os espíritos exageram demais. Você vai pegar todo mundo que não presta na rua, está passando fome, botar para dentro de casa? Não é assim. Que você pode contribuir, pode ajudar. Isso também, para mim, já é um e além daquilo que se quer. Esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surda como exiam os deveres de fraternidade, mas ele podia fazer, sem precisar botar tudo dentro de casa. Isso aí é um exagero do espírito. Enfim, como flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo contínuo de bem-estar. Parece que ter bem-estar é um crime. Isso aqui é um absurdo. Não, senhor. O bem-estar faz parte da vida. Você trabalha, você ganha para ter um bem-estar. E agora também, porque você ganha bem, não vai abrir sua casa e botar tudo que é pobre, tudo que é sofredor e miserável dentro de casa. Você pode ajudar lá, tudo bem. Fazer pelos outros, ok. Mas vamos ter um pouco de bom senso nessa história. Não é? Era justo, pois, sufocar-os criminosamente no desejo contínuo de bem-estar, não adestrar a órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Acho muito bonito, mas é gongôrico também. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Então, nós estamos nesse ponto, terminando esse primeiro capítulo. Depois virá o outro. Vamos conversar um pouco a respeito disso. É claro que ele está colocando aí sentimentos que ele está tendo muito depois, que ele já foi recolhido a um lugar, mudou, transformou-se, se incluiu numa sociedade espiritual, e ele agora está escrevendo. Nós temos que levar em conta duas coisas aí. Que ele está escrevendo também através de um médium.
e tem a forma de sentir do próprio médium. Tem a dele e a do médium. E, normalmente, quando a gente passa por uma série de dificuldades e que se refaz, vai começar a fazer uma lamentação do que fez no passado. E normalmente, nós tendemos para o exagero. O exagero. Muita gente desencarna e passa por problemas, sim, inclusive espíritas. Por quê? Porque não parou para pensar nem meditar como seria, efetivamente. Não se prepara. Como você, quando se prepara para uma viagem, se você não se preparar direitinho, eu tenho amigos, inclusive, que sempre viajam, e o que eles fazem? Vão para um lugar, eles leem livros sobre o lugar, eles leem a história do lugar. Então, eles sabem a priori o que vai acontecer, vão esperar lá, onde tem um bom restaurante, onde tem os lugares importantes para ver. Eles se preparam. Então, nós, espíritas, temos que nos preparar como? Sabendo o seguinte, você um dia vai desencarnar. E no momento que você desencarnar, você vai passar por situações difíceis. Em primeiro lugar, é se tiver culpa. Ele demonstra muito aí que ele levava culpas com ele. A culpa é uma tragédia. Por quê? Porque a culpa nos coloca numa situação muito difícil. Primeiro, porque na culpa exige punição. O culpado se pune o tempo inteiro. Vocês vejam como o próprio Emmanuel estava falando do passado escabroso. Quer dizer, tudo que eu fiz lá, aquelas coisas erradas e etc. Ok, você, numa encarnação bem passada, bem antiga, era canibal. Aí você hoje vai se arrepender porque tostou lá umas pessoas e comeu o braço, a perna, ou etc, etc, da pessoa. Pelo amor de Deus. Aí é o absurdo, o absurdo. Você era romano, fazia parte, digamos, do exército de Roma. Saía para lutar, para dominar. Você ia fazer o quê? Ficar fazendo prece? Você aprendeu para ser um guerreiro, para matar o outro, para dominar, para saquear. Você vai fazer o quê? Agora, quando eu olho, fica muito bonito. É como as pessoas de 40, 50 anos que ficam lamentando o que fizeram na mocidade com 15 anos. Mas quando tinham 15 anos que você falava, eu sei o que estou fazendo. Depois quebra a cara, viu que não sabia nada. Mas. Então, uma pessoa que vai dizer, a minha juventude foi uma infelicidade, porque eu fiz isso. Vai ficar agora se lamentando por que fez? É o que a gente vê muito nessas mensagens espirituais. Tem que ficar se lamentando pelo que fez. Tem que parar e verificar. Naquele momento, era a única coisa que eu podia fazer. Porque eu aprendi, os meus amigos falavam disso. Todo mundo me levava a crer que era aquilo que devia ser feito. Então, no passado, nós estávamos em situações assim. Eu tive uma vez uma regressão de memória no Egito Antigo. Houve um problema dentro de casa, eu peguei, matei todo mundo, tudo, era sangue para falar. Djalma, o que é que você sentiu no fundo? Um alívio depois. Eu estava ótimo. Que beleza. Hoje em dia eu digo assim, veja, eu não tenho mais possibilidade de ter aquela cura aos meus problemas, me livrar da minha raiva. Eu não tenho mais, porque eu fui aprender uma série de conceitos novos e tal. Acabou, estragou minha vida. Não, Carlos Dória, estragou. Agora, porque na época eu podia fazer isso. Eu tinha condições de fazer isso. Me era dada a permissão para fazer isso. Então, por que eu agora vou parar e vou lamentar o que fiz? Eu não. Vou ver o seguinte, naquela época eu fazia. Hoje não dá mais para fazer. Aí é diferente. Porque eu aprendi que aquilo que fiz estava errado. O que nós temos é que fazer isso, aprender com o erro.
O erro é para aprender. Não é para pagar, não é para resgatar, não é coisa nenhuma. Você cometeu um erro, aprenda com ele. Porque na hora que cometeu o erro, era a melhor coisa para fazer. O que você vai fazer? Agora, vocês observaram, ele desencarnou, estava num lugar, tinha um sol, tinha, ó, daqui a pouco, depois, no próximo capítulo, nós vamos ver outras coisas mais. Tinha uma atmosfera, tinha nuvens, um sol distante, e ele estava andando, andando, sem saber para onde ia. Claro, ele não conhecia nada do lugar. E como dizia minha mãe, para quem está no mato, para quem está perdido, todo mato é caminho. Se eu estou perdido, para qualquer lugar que eu for, tá bom. Esse é o ponto fundamental. Então, nós vamos fazer um estudo nessa direção. Esse tempo inteiro. Como hoje nós temos ainda muito tempo, né? Então, vamos abrir e conversar um pouco. Tem um monte de pergunta, Djalma. As perguntas estão bombando no chat. Você vá com calma. É uma pergunta só. Porque se você começar a perguntar tudo que você quer saber, aí fica tranquilo, né? Não fica não. É uma pergunta só. Pergunte uma coisa. Da próxima vez eu vou ter os meus 15 aqui, né? Portanto, aproveite. Não, mas não é minha pergunta, não. São perguntas das pessoas. Pode ler o chat? Lê uma, vá. Pronto. Eu pensei que era sua. Vá ler a primeira. Não, tem um monte de pergunta no chat aqui, ó. Pois é, vamos lá, vamos lá. Você Djalma. que diga. Pergunte. Diana de Castro. Você comentou, Djalma, que estamos aqui para conhecer, aprender a usar nossos potenciais e, por intermédio destes, nos elevarmos. Pergunta: se não temos todos nos mesmos potenciais, seríamos mesmo criados todos iguais? E se somos criados iguais, por que razão desenvolvemos diferentes potenciais? Como encaixar o individualismo nessa ideia de criação igualitária? Não, todo mundo tem potenciais a desenvolver. Todo mundo. Não existe ninguém que não tenha. Você diz assim, os meus potenciais, não, porque cada um, inclusive, se desenvolve dentro de uma linha específica. Eu posso desenvolver-me dentro de uma linha de raciocínio lógico. Então, eu vou ser uma pessoa que tem potenciais nessa área. Outros vão desenvolver em termos de emoção, vão ser pintores, vão ser escultores e etc. Então, não tem essa coisa. Nós não temos as mesmas qualidades. O desenvolvimento de potencialidade, sim. Não desenvolve quem ou tenha problemas de doenças mentais e quem não tenha capacidade mental. Porque quem raciocina, pode desenvolver-se tranquilamente. Cada um se desenvolver dentro das suas tendências, das suas vocações, dos seus desígnios. Não existe essa, a não ser os indivíduos que tenham problemas no cérebro, esses têm dificuldades. Mesmo assim, nós vemos pessoas que têm essas dificuldades e que, no entanto, conseguem superá-las. Muitas vezes nós não desenvolvemos potencial porque não queremos. Vejam, por exemplo, um caso histórico. Demóstenes. Demóstenes era gago. Nasceu gago. Vivia em Atenas e era de uma cidade democrática. Os indivíduos todos iam para o Areópago e lá tinham que expressar os seus pensamentos. Ele queria ser um orador. E ele não podia, ele era gago. Como é que ele ia fazer uma palestra? Ele então quis. E o que ele fez? Usou um princípio da medicina da sua época. Similia similibus curantur. O que é que ele fez? Pegou um bocado de pedrinha, botou na boca, criou mais dificuldade e começou a pegar a Ilíada, subindo ladeiras íngremes, lendo em voz alta, se esforçando. Com isso, ele venceu a gagueira, desenvolveu os pulmões, conseguiu falar bem alto e é considerado até hoje como
um dos maiores oradores do mundo. Claro que devem ter tido outros, mas ele porque ele venceu a dificuldade, ele é admirado por isso. Agora, tem muita gente com potencial e fica A, E, I, O, U, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Mas vamos ter outro? Tem um monte. Não vai dizendo, meu bem. Mas vai de outras pessoas, não ficasse com uma só. Sim, tem várias pessoas. Calma, Djalma. Tem milhares de perguntas de milhares de pessoas. Vamos seguir a ordem. Nós vamos àquela que pudermos, diga. Cadê Dani? O homem é um ser gregário por natureza. Como facilitar a eterna lembrança de que também é um ser só, sem parecer egoísta? Sim, mas ele é gregário porque tem que trabalhar em conjunto. Mas mesmo trabalhando em conjunto, ele é só. Muitas vezes você trabalha a vida inteira numa empresa com um louco de junto de você e você não sabe que a pessoa é louca. Porque todo mundo vive no seu mundo interior. Ser gregário é trabalhar em conjunto. Tem que viver no conjunto, em comunidade. Porque normalmente nós aprendemos que temos que terceirizar por os outros outra coisa. Nem todo mundo sabe fazer roupa, fazer camisa, fazer armas, fazer isso, fazer aquilo. Então, tem um que sabe fazer, eu vou ter que conviver com ele, que eu desenvolvo outra coisa e troco com ele. É isso que acontece. Mas todo mundo, o marido e a mulher, vivem juntos. Muitas vezes um não está sabendo o que o outro está. Quantas e quantas vezes eu recebo pessoas para fazer terapia tomando de susto, porque eu estava muito bem com minha mulher, de repente ela chegou para mim e disse assim, vamos separar porque o amor acabou. Eu não esperava isso. Ou, não é gregário? Não estavam juntos? E como é que ele foi apanhado de surpresa? Porque ele não prestou atenção ao que estava acontecendo. Mas ele também, ela estava dentro dela, ele dentro dele. É simples, e eu poderia dar uns outros exemplos ainda bem melhores, mas não vou dar, não. Podem ter crianças aqui. Situações em que o outro nem sabe, mas vá. Outra pergunta agora de Noélia Marques. Eu acho que ela se refere ao André Luiz. Me corrija, viu, Noélia? Se não foi isso. Pelo tempo que nos informa, o tempo que ele ficou, ocorreu aí obsessão espiritual ou auto-obsessão? Você se refere ao tempo que ficou lá no umbral, né? Se você diz que ele estava perdido em si mesmo, é outra coisa. Ele não estava só. Ele estava com medo. A obsessão dele era o medo, era o pavor, era o terror do desconhecido. Esse é que era o problema. Ele não sabia o que estava acontecendo. Então, ele não sabia o que fazer. Ele estava numa terra estranha, sem conhecer nada daquele lugar, sem saber o que podia fazer. Era isso. Vamos lá. Agora um comentário meu, né? Imagine que a gente está aqui nessa live e de repente, puf, tudo escurece e some e a gente morre e não sabe e aparece em outro lugar totalmente diferente. Beleza. Como é que é isso? Não morre ninguém por enquanto, viu? Fica tudo aí. Pronto. Por enquanto não, mas é. Vamos lá, vá. Diga, leia. Tem outra. Não se aproveite da sua condição, vá, leia. A descrição do André Luiz sobre sua condição no umbral. Se ele não estava nem era louco, por que razão sua mente o guiou para uma zona onde também se encontram pessoas aprisionadas pela loucura? Simplesmente porque ele realmente ficou perdido. Qualquer pessoa que fosse tirada do seu ambiente, digamos, eu estou aqui conversando com vocês, desaparecesse daqui e aparecesse de repente no meio da floresta amazônica. Primeiro, eu não sabia que eu estava na floresta amazônica, eu começava a ver um bocado de coisa de um lado para o outro, só via planta, começava a ver bicho de todo tipo, eu ia terminar ficando alucinado, porque não aconteceu. A pessoa deve ler Kafka para ver. Existem situações em que nós somos levados a uma atitude louca pelo absurdo da situação. E ele foi levado a uma situação absurda. Ele não acreditava que houvesse um além-túmulo para ele, que era um médico materialista. Morreu, acabou. De repente, ele sabe que morreu e está vivo.
Ele vai ficar em sã consciência, senil? Como? Se vai contra tudo que ele acreditava. Ele não sabia o que fazer. E, ao mesmo tempo, ele estava cercado de pessoas iguais a ele. E essas pessoas estavam lá, muitas vezes, há mais tempo e tinham enlouquecido de vez, porque o espírito também enlouquece. Sim, senhor. Até naquele Memória de um Suicida, tem um caso de um português que enlouquece, porque ele se matou, porque ele perdeu tudo que tinha, e ele queria ver a família, queria ver o pessoal não deixando, até que levaram. Chegou lá, a filha tinha se prostituído, a mulher estava sendo lavadeira, todo mundo que vivia numa boa, e ele enlouqueceu na hora, pela situação. A complementação ainda nesse assunto. Se a mente dele não estava tão clara, como ele poderia saber a hora que despertou? Segundo suas o despertar no sepulcro. Mas ele não sabia, não. Ele disse que quando ele despertou, ele no sepulcro. Despertar, você sabe. Não precisa saber a hora que despertou. Você pode despertar de manhã cedo, de madrugada, de tarde. Ele não disse, eu me despertei às 3 horas da tarde do dia tal. Ele disse quando ele voltou à consciência em pleno sepulcro. Ele não disse hora, momento, minuto, segundo, nada disso. Carlos Doria tem uma pergunta. Pode falar, Carlos. Isso, doutor Carlos Doria. Abra para ele aí, doutor Cleiton. Agora. Agora? Está me ouvindo? Estou, sim. Djalma, quando a gente vê toda essa fala de André Luiz, aonde ele chega a chamar a si próprio de flor da estufa, na estufa, joguete de forças irresistíveis, que pais exagerados, né? Na pais generosos. Pais generosos exageradamente, e que também ele, para manter a família, ele fechou a porta para o resto da humanidade, né? Ele também, em certo momento, ele não está meio que se justificando, assim, sabe? E se explicando, passando um recibo, quando ele constrói essa biografia prévia dele, para iniciar os trabalhos. Eu queria que você me dissesse como você enxerga o que nisso realmente é uma culpa, é até uma culpa oriunda de um catolicismo da época, ou é também uma vitimização, uma justificação perante os leitores que vão acompanhar essa saga dele? Me diga aí. Vamos jogar um veneno em André Luiz aí. Eu concordo com você. Absolutamente. E aquela história. Depois que a gente passa pelo problema, começa a olhar para trás e buscar explicar aquilo. E aí começa, é porque meus pais eram muito generosos, foi porque eu fechei o meu lar, o que é um absurdo. Ele não ia botar todos os infelizes dentro de casa. Já imaginou? Ele, médico, ia para o hospital, as pessoas pobres tivessem que trazer para dentro de casa. Pelo amor de Deus. É um exagero. Estou com você. É uma autojustificativa pela culpa que ele carregava. Aí é que está. E também pelo exagero religioso do lugar para onde ele foi, que é um outro ponto que nós vamos ver. É como você, de repente, está na vida normal. Eu dou um exemplo simples disso. Santo Agostinho. Descarado, sem vergonha, mulherengo, um safadão de marca. Aí, um dia, depois da mãe encher tanto o saco dele, ele resolveu se converter. É só ler as confissões. Aí, ele se converte, passa na sua conversão a ser contra o sexo, ele que dizia que não podia dormir um dia sem uma mulher. Ele que tinha um amante que a mãe botou para fora, e etc. Aí ele passa, ele escreve confissões, condena tudo o que ele fez, porque ele era isso, ele era aquilo. É a mesma coisa, concordo com você em gênero, número e grau. Diga, doutora Lidicer. Tem mais uma pergunta no chat. Ao espírito cabe o eterno renascimento e, portanto, a ida a um eterno desconhecido, no sentido das novidades que vêm pela frente em cada nova fase. A preocupação de como se preparar para o imediato pós-morte
não seria uma forma de tentar driblar o medo do que chamamos de morte? Sem dúvida, sem dúvida. Claro, lógico, é evidente. Primeiro, a pessoa ter consciência, o que é que faz a ULI, tá? A Universidade Livre do Espírito. Qual é o objetivo dela? Fazer com que as pessoas tenham consciência de que são espíritos. Já é um ponto. O André Luiz descobriu que era espírito depois que morreu. Mas se você já sabe antes, você toma uma série de atitudes. Por exemplo, eu sei qual é o espírito. Sei que eu, como espírito, posso me deslocar para onde eu quiser. Então, se na hora que eu estou lá, desencarnei, estou desencarnado, aí eu penso que eu vou para um lugar onde eu possa ser atendido. Vou fixar, digamos, a ULI, no momento que esteja meu amigo Carlos Doria lá falando, aí eu vou fixar, vou para lá, entendeu? Vou ouvir ele falando, pode ser que ele me veja, e aí já vai se dirigir a mim, você também. Ou então eu vou para uma reunião mediúnica do pessoal, e aí já chego lá, disse, opa, gente, eu estou numa pior, me dá um jeito aqui. Como é? Eu desencarnei. Agora, eu costumo fazer o seguinte, sabe? Eu tenho todo dia que um amigo meu desencarna, eu fico feliz. Porque eu tenho certeza que é mais um para me esperar do outro lado. Entendeu? Agora, o que é bom é a gente fazer muitos amigos aqui, para chegar lá e encontrar essas pessoas. Né? E de mais a mais, fazer muitos amigos, para na hora que a gente morre, tem muita gente orando por a gente. Né? Fazer um trabalho sempre, para ter alguém lá que diga, opa, Djalma, tudo bem, estamos aí. Né? Esse que é o ponto. Agora que eu estava aqui agora com vontade de tomar um chimarrão, estava, mas vamos em frente. A Lívia Cruz fez uma pergunta, mas você acabou respondendo aí nessa sua fala sobre a passagem, se poderia mas ser... Lívia Cruz quer perguntar o quê? Ela sabe tudo, minha filha. Mas diga. Respondendo. Já respondeu na sua fala. Tem mais não? Ou você gostaria de complementar? Quem é? A Lívia Cruz. Não, né? Lívia, Tá quer tudo... complementar alguma coisa, Lívia? Não. A pergunta foi exatamente essa. Não pode ser tranquila essa passagem? Pode Porque, ser. assim, ontem ainda eu lembrava do meu pai, porque eu estava no carro com a minha filha, e ela disse assim, mãe, porque meu avô, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu me vi, assim, chegando e me encontrando alegremente. Poxa, que bom que eu estou aqui de novo com todo mundo. Sabe? Eu acho que... É possível, sim. Mas muita gente não, minha filha. Algumas pessoas sim, mas muita gente não. Muita gente, primeiro, que você vai ver, uma pessoa que acredite piamente, que, porque leu nos textos sagrados, que o sujeito morre e fica dormindo, ele vai morrer e vai ficar dormindo durante muito tempo. Porque o grande problema é o que você acredita. É como aqui. Se uma pessoa, por exemplo, teve uma pergunta aí sobre desenvolvimento dos potenciais. No tempos que correm, uma pessoa olhar para mim e dizer que não pode aprender certas coisas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muitas e muitas vezes, você quer aprender o quê? Inglês? Você tem um YouTube aí para ensinar de graça. É só querer. Tem livros a respeito. Você quer aprender o quê? Fazer comida? Quer fazer o quê? Um ebó? É simples. Pergunta lá, vai lá e entra no YouTube que ensina. Ou seja, ou então você tem que ter um amigo que ensine. Né? Eu uma vez precisava fazer um jantar de fim de ano e aí eu liguei para um amigo meu e disse, amigo, eu preciso disso, é por causa de vida ou morte. Gente, ele veio aqui em casa, trouxe tudo e me ensinou a fazer como é o nome, espaguete com molho de tomate e camarão. Salvou minha vida. Entendeu? Então, dizer hoje em dia que não pode se desenvolver, pelo amor de Deus, pode desenvolver qualquer coisa. Qualquer coisa.
Né? E agora, tem gente, sim, que desencarna tranquilamente, existem, sim. E o André Luiz conta vários casos desse. Ele é que estava ruim de corte. Ele, o problema, ele é que está com o problema. Tem mais perguntas aí, não, querida? Tem, na sequência aqui, Silvana e depois Robson. Então, vamos. Djalma, para continuar a provocação sobre André Luiz, eu sempre ouvi muitas dúvidas do pessoal com relação a essa continuidade da necessidade do personagem, do ego, da estrutura egóica após o desencarne. Né? E eu achei interessante que toda a justificativa trazida no livro para a mudança do nome, para não identificar quem seria realmente o personagem, foi sempre muito para não afetar os familiares, né? Para que não traga uma situação embaraçosa. E eu fiquei pensando comigo diante de todas essas justificativas, né? Essa tentativa de suavizar as reflexões depois do desencarne, se não seria uma continuidade dessas estratégias, desses mecanismos de defesa que a gente estabelece para conseguir lidar com essas questões que a gente ainda tem muito, que nos fazem ainda sentir culpados, né? Que nos deixam muito presos a esse sentimento de culpa. Se ele não estaria perpetuando com essa estratégia. Não, eu não vi assim, não. Eu vi o seguinte, você já vai dizer, se ele era um médico e autor humano, você não sei se você conhece o caso Humberto de Campos. Você conhece? Sim. Humberto de Campos desencarna. E aí começou a escrever através de Franciscano Xavier. E isso, inclusive, dele pode ter sido fruto disso. E ele começou a escrever e botou o nome dele. Você sabe o que aconteceu? A FEB teve que enfrentar um problema na justiça porque os familiares queriam receber os direitos autorais do livro, porque tinha o nome dele. Então, eu não vejo esse ponto aí, não. Ele quis evitar isso porque já havia acontecido o problema. Tem, inclusive, do Miguel Timpone, a psicografia perante os tribunais, que conta toda a história. Então, é claro que daí para frente os espíritos começaram a ter cuidado. Porque você chega lá e diz, eu sou fulano de tal, vivi, e aí começa o livro a vender. Meu bem, o cara podia ninguém gostar dele quando estava encarnado, mas quando vê o dinheiro, ele vira uma coisa mais linda do mundo, a melhor pessoa do mundo. Então, o problema dele é esse, eu não vejo isso aí que você viu, não. Eu vejo sim, a questão, problemas que podiam acontecer. Ele dá uma coisa dessa, uma aliviada dessa, passa uma vaselininha e tal, mas, entendeu? Mas vamos, querida. Robson. Robson. Diga, meu amigo. Diga, Zida. Eu vi Carlos colocar aí a situação em relação a uma vitimização de André Luiz. Mas veja, ele não era um religioso, não era um homem religioso. Pelo contrário, ele desencarna e vai para um local onde a religião judaico-cristã era absoluta. Certo. Tudo ali era ensinado isso. Isso. Inclusive, num diálogo que ele tem com a mãe de Lísias... Olha, não adiante. Não vou adiantar, não. O diálogo que ele tem com a mãe dela, com a mãe dele, certo? A pessoa que o recebe, é tudo baseado em cima do Cristo. Da religião cristã exacerbada. Exacerbada. Ora, ele prefacia um livro que ele escreveu esse livro todo baseado em conceitos judaico-cristãos. Isso. Então, ele ali assume a culpa. Exato. De não ter vivido na Terra... religiosa. Isso. Não ter vivido na Terra a religiosidade ou a religião que ali era implementada. Isso então, eu penso que não é uma vitimização, eu penso que é uma desculpa, talvez sim, um pretexto, talvez sim, mas uma justificativa para a condição em que ele vivenciou. Mas não uma vitimização. Não entendo como uma vitimização, entendo como uma justificativa. Olha, eu hoje vivencio tudo isso porque vivencio a culpa de não ter vivido na Terra uma religião
que aqui me foi ensinada e que está me sendo ensinada desse jeito. Eu concordo com a vitimização por um pequeno detalhe. O exagero que ele usa no fazer a coisa. Porque ele poderia até dizer, não, por causa disso e tal, mas no momento que ele exagera, que ele coloca, eu tive família que fez, eu tive pais que foram, aí é um drama, ele faz um drama. É só a gente ver, é só você pegar e ler. Ele dramatiza. Aí você vai ver que tem realmente uma vitimização. Ele primeiro começa a terceirizar a culpa. É isso que eu penso. Generosos, excessivamente generosos. Quer dizer, eu já estou jogando em cima do meu pai, os meus problemas. E a juventude do meu tempo, já estou jogando para a juventude, quer dizer, já estou jogando para o tempo. Mas isso porque foi dito a ele que não, mas aí é ele que está dizendo. De religião. Mas é isso, a forma de religião dizia... Escute, mas aí a religião nos transforma em vítimas, realmente. Exato. Sim. Então o cara começa a se vitimizar. Ele realmente faz uma colocação de vitimização tranquila. Se você tivesse até conversando com ele, é capaz dele chorar na sua frente, tá? Arrependido do que fez, não sei o quê. Mas ele chorou várias vezes. Você vai ver. Sim, mas não adiante o futuro. Nós vamos capítulo por capítulo. Calma. Vamos lá, Lidy. O Martinho colocou uma coisa aqui no chat. Você gostaria de falar, Martinho? Pode falar melhor. Eu quero peço a vocês... Ela não quis falar, Djalma. Eu relatei da passagem de nosso querido Carlinhos Muriçoca. Foi interessante que uma semana depois que ele desencarnou, ele apareceu. Lembra? Eu conversei com você, ele apareceu para mim. Eu nunca vou me esquecer da expressão dele. Ele olhava para mim e dizia assim: irmão, não muda nada. Não muda nada, irmão. Eu nunca vou me esquecer dessa reação dele, porque foi um cara que desencarnou com uma atividade grande, né? E eu também mandei uma mensagem, acho que a Lidy ficou sem jeito de dizer, que eu estou muito feliz de Djalma, mas sabe que quando eu chegar, eu vou encontrar você me acolhendo na... Pois é, minha esperança é você, rapaz. Você lá me esperando. Todo dia eu rezo para você ir na minha frente. Mas ele disse uma coisa certa. Pô, amigo nosso, Carlinhos, quer chamar de Muriçoca porque ele era muito gordo, entendeu? E foi um amigo durante muito tempo. Ele lá na AMAR, ele participava, ele estava conosco sempre, né? Uma pessoa excelente, gostava muito do Carlinhos. Muito, muito, muito. E desenvolvia um trabalho de Djalma. Carlinhos desenvolveu um trabalho muito interessante, essa questão até desse viés tanatológico dessa conversa aqui, que a gente ia nos hospitais, ele e Magno, olha aí, e a gente ministrava passes para as pessoas melhorarem ou acelerávamos o processo de desencarnação. Quer dizer, a gente, Martinho está confessando que matou, viu, Lívia? Está aqui. Tem confissão pública, compreendeu? Mas vá, diga, Lívia. Nesse momento da Polícia Federal aqui, eu não quero confessar nada, não. Lívia está te ouvindo, viu? Bom. Tire dessa, Lívia. Me salve, Lívia. Entendeu, Djalma? Porque esse processo também é um processo interessante. Você confessou publicamente, viu? Lívia vai ter uma conversa com você. Mas eu tenho bons mestres. Tive não, ainda tenho. Tá, mestre? Mas vamos, Lidy, vamos em frente. Acabaram as perguntas do chat. Quem quiser perguntar... Nós estamos chegando, faltam 10 minutos, 11 minutos. Né? Você sabe, Djalma. Agora, pelo amor de Deus, faça a pergunta, mas faça objetiva, viu? Para a gente quase ganhar tempo. Mais alguém gostaria de perguntar? Alice, você não vai falar nada não, Alice Puglia? Minha amiga. Cursos de Jung. Rogério está ali pensativo. Raquel, não vai perguntar nada não? Não vai dizer nada não? Eliane, Paulo Graziano. Eu quero dizer uma coisa, Djalma.
De quem é? Engraçado, Sim, Lívia, diga. engraçado que quando você foi lendo ali a mensagem de André Luiz, você falava do cabelo eriçado e tal, do ar nos pulmões, e eu nunca tinha parado para pensar que, verdade, eu não vou ter esse cabelo, eu não, né? Sabe? Eu digo, meu Deus do céu, e aí? Quando eu vou perder isso, né? Porque, assim, né? Eu digo eu me vejo lá, mas eu me vejo assim, do jeito, né? Você é. Carne e osso como eu sou, né? Mas, Claro que eu não vou ter a matéria, mas eu me vejo assim. mas vou lhe dizer uma coisa. Automaticamente você estará 10 anos mais nova. Ah, sim, que ótimo, hein? Porque ninguém se enxerga com a idade que tem. No mínimo 10 anos mais jovem. E se quiser, ainda pode voltar aos 18 anos, 20 anos, sem problema. Tá? Na aparência, é claro que aí não poderá voltar como era, mas Uhum. poderá voltar aos belos tempos. Né? Todos. E daí tem uma coisa interessante também, que eu já tive alguns sonhos muito assim, reais com a minha mãe, que já foi, e ela sempre estava muito jovem, sabe? Exato. Olha aí. Bem mais jovem. A pessoa normalmente aparece com 10 anos menos. Isso é quase que uma regra. Porque ninguém se vê com a idade que tem. Sempre se vê, até nós temos muitas vezes o hábito de mentir a idade, né? De diminuir a idade. Então, sempre tem isso. Calma. Acho interessante Quem é? Robson. João Rogério. Robson, deixa o Rogério. Pode falar, Rogério. Pode falar, Ele Rogério. falou ainda. Diga, João. Abra o som. Me Aí, ouve? vá. Não, eu só queria fazer uma reflexão aqui, porque, assim, em meio a essa situação dele ter culpa, dele se sentir culpado, e até mesmo dentro de um contexto de que ele estivesse até beirando a loucura, pelas contingências mesmo de alguém que está, digamos, como você falou aí, tipo, sair de um local, estar numa seara completamente diferente, escura, com aquela perspectiva toda horrenda, e ele diz assim, em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. Não seria um paradoxo isso? Não, porque, inclusive, tem muitos criminosos que não se acham criminosos, se acham benfeitores. Né? Eu conheci uma história interessante de um que era assassino de aluguel, isso tem muitos anos. Ele ficava no Rio São Francisco, ele ficava atravessando as pessoas. E eu tinha um amigo que era, então, inspetor de agências do Banco do Brasil. Você vê quantos anos tem. Né? E passava por ali, sempre o conhecia. E um dia parou e chegou para ele e disse assim, fulano, já tem intimidade, como é que você recebe dinheiro para matar os outros? Ele disse, não, doutor, eu nunca matei ninguém. Ele disse, mas como não? Você não recebe dinheiro, a pessoa não lhe paga? Ele disse, fazem. Mas então como é que você não matou? Ele disse, não sou eu quem mata é Deus. Aí, como é essa história? Ele disse, eu tenho um amigo que recebeu uma empreitada para matar um fazendeiro, deu 5 tiros e ele não morreu porque Deus não quis. Aí você veja que o camarada tem um mecanismo de defesa interessante. Então, ele se coloca nessa posição. Ou seja, eu dou o tiro, mas eu não mato. Se o Deus não quiser, o camarada não morre. Então, você veja que uma pessoa dessa desencarna e não vai se sentir um assassino. O homem que era morredor, diria Luiz Gonzaga. Entendeu? Mas diga aí, Robson. Você falou daquela passagem que ele diz assim, que respirava ao longos altos. Exato. Então, para fazer uma ilação dentro da própria área médica, nós, né? O corpo, quando pacientes perdem um membro durante um bom tempo, fantasma, sentem a dor. Sentem ali o membro. E o que é mais interessante, tem que coçar. Sentem um membro ali. Então, às vezes, estão lá, estão sem a perna e, de repente, batem a mão ali achando que uma formiga mordeu, que está coçando. Exatamente. Então, isso você falou, sente o cabelo,
Tem a sensação dos órgãos. Os órgãos estão presentes porque está na impressão perispirítica, né? Isso. Agora, a pessoa sempre se viu desse jeito. Logo, ele continua realizando as mesmas... Nós vamos ver no próximo capítulo. No próximo capítulo tem toda uma parte dessa para a gente colocar e discutir. É muito, muito interessante essa parte. Gente, estamos agora a 5 minutos. Eu queria só fazer um questionamento, porque quando você, no início, disse em relação ao próprio médium, né, que Chico Xavier ele era muito voltado a essa questão católica. Exatamente. E André Luiz, ele não era ligado à religião, né? Então, era algo que ele era muito materialista e até uma escolha, talvez, não sei se era consciente ou inconsciente, de não seguir a religião, né? De seguir a vida dele, que foi uma escolha. Mas como ele teve, mesmo ele mesmo disse. Então, o que ele disse? Quando o livro... Para um momento. Ele diz que muitas vezes raciocinaram o evangelho junto com o sacerdócio organizado. Ele podia ser um materialista de coisas, mas ele ia para a missa, ele batizava a gente, toda mão. Então, a pessoa, normalmente, você vê aqui, as pessoas são religiosas de convenção. Por isso, eu tive pessoas que ficaram zangadas comigo, já você podia batizar meu filho? Eu digo, não. Ah, como? Eu não sou católico. Você não, mas não pode ir lá e fazer, digo, não posso, que aí eu vou mentir. Se eu chegar lá e disser para o padre, eu não sou católico, ele não vai, mas eu posso conversar com o padre e eu digo aí, você vai fazer uma coisa errada. Você já vai fazer uma atitude religiosa e vai começar com uma mentira. Para com isso. Bom, agora vamos fazer a nossa prece, os 2 minutos de prece, e depois a gente vai terminar conversando. Vamos colocar agora do meu amigo Eduardo Brito. 2 minutos, né? Ah, não consegui. Bom. Muito bem. Vocês me desculpem eu colocar o do meu amigo Eduardo, mas cliquei no outro. Aí eu não ia parar, ia perder um tempo, deixei. Na próxima eu vou colocar só o dele, as músicas dele. Tá? Então, nós temos 1 minuto só. Eu quero agradecer a vocês. E na próxima nós estaremos conversando e discutindo o capítulo 2, chamado Clarencio. Vocês vão ver que é cada nome, pelo amor de Deus, né?
muito sério. Pois é, estamos encerrando agora. Um abraço a todos, muito obrigado. Tá? Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Obrigada, obrigada. Obrigada, tchau, professor. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Ai,